Na mansão mais cara da cidade, uma menina de 7 anos grita em desespero no chão da sala. A quinta babá do mês corre para a porta, lágrimas no rosto, e grita antes de sair: "Ninguém me pagaria o suficiente para aguentar isso." Rafael Almeida, o bilionário que comanda um império tecnológico, está no chão ao lado da filha, completamente perdido. Ele tem todo o dinheiro do mundo, mas não consegue acalmar a própria filha autista. O que ele não percebe é que alguém observa tudo do corredor escuro. Marina, a faxineira noturna que deveria ser invisível, testemunha aquela dor. Ela sabe que deveria voltar ao trabalho e fingir que não viu nada. Mas o que Marina faz naquele momento muda tudo completamente. Mas antes de começar a história, se você, assim como nós, acredita que as conexões mais profundas nascem dos lugares mais inesperados, se inscreva no canal para não perder nenhuma história emocionante. Obrigado. Agora vamos voltar à nossa história. A mansão inteira treme com os gritos de desespero. Sofia, de apenas 7 anos, está no chão da sala de estar em plena crise, as mãos apertadas nos ouvidos, o corpo balançando freneticamente para frente e para trás. A quinta babá do mês corre em direção à porta, as lágrimas escorrendo pelo rosto, a bolsa pendurada no ombro de qualquer jeito. "Eu não aguento mais. Ninguém me pagaria o suficiente para aguentar isso." Ela grita antes de bater a porta com força. O som do impacto faz Sofia gritar ainda mais alto, um grito agudo e desesperado que parece não ter fim. Rafael Almeida observa tudo da escada de mármore, impotente. Aos 38 anos, esse homem que comanda um império tecnológico avaliado em bilhões, que negocia contratos milionários com a mesma facilidade com que outros trocam de roupa, está completamente perdido diante da própria filha. O terno italiano de R$ 3.000 está amassado, a gravata afrouxada, os cabelos sempre perfeitamente penteados, agora desgrenhados. Ele desce os degraus lentamente, cada passo pesado como chumbo. "Sofia, por favor." Sua voz sai embargada, quase um sussurro. "Papai está aqui. Está tudo bem." Mas não está tudo bem. Nunca está. Ele tenta se aproximar, mas quando seus dedos roçam o ombro da menina, ela se afasta violentamente, batendo a cabeça contra o chão de madeira. Rafael recua, as mãos tremendo, o coração se despedaçando em pedaços cada vez menores. É sempre assim. Toda noite, toda madrugada, toda tentativa frustrada de conectar-se com a única família que lhe resta. Do outro lado da mansão, no corredor escuro que leva à área de serviço, Marina está de joelhos limpando o chão. Aos 28 anos, ela parece carregar o peso de uma vida inteira de dores. Os cabelos castanhos estão presos num coque simples, o uniforme azul de faxineira, grande demais para seu corpo magro. Suas mãos, vermelhas e ásperas de tanto esfregar pisos e azulejos, tremem quando ela ouve os gritos vindos do andar de cima. Algo dentro dela se mexe. É um instinto antigo, maternal, que ela pensava ter enterrado junto com o bebê que nunca chegou a segurar nos braços. Ela sabe que não deve subir. Sabe que seu contrato é claro: trabalhar apenas no turno da noite, evitar contato com os patrões, ser invisível. Mas aqueles gritos não são de birra. Ela reconhece. É o grito de alguém que não consegue se comunicar, de alguém preso dentro do próprio corpo, desesperado para ser compreendido. Marina larga o pano no balde e caminha em direção aos gritos. Seus passos são silenciosos, quase fantasmagóricos. Quando chega à entrada da sala, para por um instante. A cena diante dela é devastadora. A menina pequena, de cabelos loiros e encaracolados, está encolhida num canto, os olhos fechados com força, as mãos apertando os ouvidos. O homem, o patrão milionário, está sentado no chão a alguns metros de distância, o rosto escondido nas mãos, os ombros curvados em rendição. Marina deveria voltar, deveria fingir que não viu nada, mas seus pés atraem. Ela entra na sala sem fazer barulho, senta-se no chão, longe da menina, respeitando uma distância segura. E então, faz a única coisa que sabe fazer quando a dor aperta demais. Ela canta. É uma melodia simples, sem palavras, uma cantiga de ninar que sua avó cantava para ela quando era pequena. Sua voz é baixa, quase um murmúrio, mas carrega algo que os gritos e as tentativas de Rafael nunca tiveram. Calma. Marina não tenta tocar a menina. Não fala. Não se aproxima.
Apenas canta, os olhos fechados, deixando a música fluir como água sobre pedras. Lentamente, quase imperceptivelmente, o balanço de Sofia diminui o ritmo. Os gritos vão ficando mais baixos. 5 minutos depois, a menina está em silêncio, apenas balançando suavemente, os olhos ainda fechados, mas o corpo menos tenso. Rafael levanta a cabeça, atônito. Ele olha para Marina como se estivesse vendo um fantasma, ou um milagre. Mas antes de continuar, me diz uma coisa. Você já se sentiu completamente perdido, sem saber como ajudar alguém que você ama? Pausa o vídeo agora e vai nos comentários contar como você lidou com isso. Essa história vai te mostrar que, às vezes, a conexão mais profunda nasce dos lugares mais inesperados. A vida de Marina é construída sobre ruínas. Para entender por que aquela canção saiu dela tão naturalmente, é preciso voltar 2 anos no tempo, para o dia em que tudo desabou. Marina e Daniel eram um casal simples. Ele trabalhava na construção civil. Ela era auxiliar de limpeza em um hospital. Moravam num apartamento pequeno nos subúrbios, mas eram felizes. Quando descobriram a gravidez, o mundo inteiro pareceu mais brilhante. Daniel fazia planos, pintaria o quarto de amarelo, compraria um berço de madeira, ensinaria o filho a jogar bola. Marina cantava para a barriga, as mesmas canções que sua avó lhe ensinou, sonhando com o dia em que embalaria seu bebê nos braços. O acidente aconteceu numa terça-feira de manhã. Daniel estava no 10º andar de um prédio em construção quando a plataforma cedeu. Ele caiu junto com outros 3 operários. 2 morreram na hora. Daniel chegou ao hospital ainda consciente, segurou a mão de Marina e disse: "Cuida do nosso pequeno." Depois fechou os olhos e não acordou mais. Marina, grávida de 6 meses, entrou em choque. O funeral foi um borrão. As semanas seguintes foram um pesadelo. Ela tentou continuar trabalhando, mas a dor era física. Acordava no meio da noite gritando, as mãos apertando a barriga, como se pudesse proteger o bebê de toda a tristeza do mundo. A empresa de construção negou responsabilidade. Disseram que Daniel não estava usando os equipamentos de segurança corretamente. Mentiram. Marina gastou todas as economias em advogados que prometeram justiça e entregaram apenas mais dívidas. Foi estresse, a falta de sono, a pressão constante de não ter dinheiro nem para comer direito, tudo cobrou seu preço. Aos 7 meses, ela começou a sangrar. No hospital, sozinha numa sala fria e sem janelas, Marina perdeu o bebê. Era um menino. Ela o segurou por alguns minutos, tão pequeno, tão perfeito, mas sem vida. Os médicos disseram palavras que ela não conseguiu processar. Apenas olhava para aquele rostinho que nunca abriria os olhos. Nos meses seguintes, Marina mergulhou numa depressão profunda. Parou de comer, parou de dormir, parou de viver. Perdeu o emprego por falta. Perdeu o apartamento por não pagar o aluguel. Passou semanas na casa de uma prima distante que a tolerava mais do que acolhia. "Você precisa se mexer, Marina", a prima dizia com irritação. "A vida continua. Não foi só você que perdeu alguém." Mas como continuar quando você perdeu tudo? Como seguir em frente quando cada respiração dói? A virada, se é que pode ser chamada assim, veio 6 meses depois, quando a prima deixou claro que ela não poderia ficar mais. Marina precisava de trabalho, qualquer trabalho. Sem referências profissionais recentes, com o currículo manchado por meses de ausências, ela aceitou a única proposta que apareceu: faxineira noturna numa mansão nos arredores da cidade. O salário era razoável. O trabalho era solitário, perfeito para alguém que queria apenas existir sem ser vista. Ela não sabia que a mansão era de Rafael Almeida, o empresário bilionário que aparecia ocasionalmente na televisão. Não sabia que ele tinha uma filha. Não sabia que aquela casa escondia uma dor tão grande quanto a sua. Rafael Almeida nasceu numa família de classe média. O pai era contador, a mãe professora. Ele construiu seu império do zero, com uma startup de tecnologia que revolucionou o mercado de softwares empresariais. Aos 30 anos, já era milionário. Aos 35, bilionário. Tinha tudo: dinheiro, prestígio, reconhecimento. E então, conheceu Helena. Ela era arquiteta, linda, inteligente, com um sorriso que iluminava qualquer ambiente. Eles se apaixonaram rápido e intensamente.
Casaram-se depois de 6 meses. Foram felizes durante 3 anos. A gravidez foi planejada, celebrada. Rafael transformou um dos quartos da mansão em berçário de princesa, com móveis importados e papel de parede pintado à mão. Mas a gestação foi complicada desde o início. Helena tinha pressão alta. Os médicos recomendaram repouso. Ela obedeceu, mas nas últimas semanas a situação piorou. A pressão subiu perigosamente. Aos 8 meses, numa noite de tempestade, Helena começou a ter convulsões. Rafael a levou às pressas para o hospital. Os médicos foram claros. Ou faziam cesárea de emergência imediatamente, ou perderiam mãe e bebê. Rafael teve que escolher. "Salve a Helena", ele disse desesperado. "Por favor, salve minha esposa." Mas o corpo de Helena não aguentou. O bebê nasceu prematuro, de apenas 32 semanas, mais vivo. Helena teve uma hemorragia incontrolável. Morreu na mesa de cirurgia enquanto Rafael esperava do lado de fora, as mãos apertadas em oração. Sofia passou 2 meses na UTI neonatal. Ela era tão pequena que cabia nas mãos de Rafael. Ele ia todos os dias. Ficava horas olhando através do vidro da incubadora, conversando com aquela criaturinha frágil que era tudo o que lhe restava de Helena. Quando finalmente levou a filha para casa, Rafael jurou que seria o melhor pai do mundo. Mas a vida tinha outros planos. Sofia chorava muito. Não gostava de ser tocada. Não olhava nos olhos. Aos 6 meses, não balbuciava como os outros bebês. Aos 12 meses, não respondia ao próprio nome. Rafael procurou os melhores médicos. Fizeram exames, testes, avaliações. O diagnóstico veio quando Sofia tinha 2 anos. Transtorno do espectro autista, nível 2, com hipersensibilidade sensorial severa. Rafael não entendeu de início. Leu todos os artigos, todos os estudos. Contratou os melhores terapeutas, neurologistas, psicólogos. Transformou parte da casa num centro de reabilitação particular. Gastava fortunas em tratamentos experimentais. Mas nada funcionava. Sofia continuava presa no seu próprio mundo, se comunicando através de gritos e birras que, na verdade, eram crises sensoriais. Barulhos altos a desregulavam. Luzes muito fortes a machucavam. Toques inesperados a aterrorizavam. Ela não era uma criança mal educada. Ela era uma criança sofrendo, tentando desesperadamente dizer: está machucando, está alto demais, está brilhante demais, mas sem as palavras para explicar. E Rafael, por mais que amasse a filha, não conseguia alcançá-la. Cada tentativa de abraço era recusada. Cada "eu te amo" era ignorado. Ele se sentia um fracasso. Fracassou em salvar Helena. Fracassou em ser o pai que Sofia precisava. Então fez o que sabia fazer. Trabalhou. Mergulhou nas reuniões, nos contratos, nos números. Passou a viajar mais. Contratou babás, terapeutas, enfermeiras. Encheu a casa de profissionais, mas esvaziou-a de presença. Sofia vivia cercada de gente, mas profundamente sozinha. As babás duravam semanas, às vezes apenas dias. As crises eram constantes, e ninguém parecia saber como lidar com elas. Rafael se tornou um homem frio, não por maldade, mas por autopreservação. Se ele não sentisse, não doeria tanto. Se ele não se aproximasse, não sofreria com a rejeição. Sua mãe, Beatriz, uma mulher elegante e tradicional, sugeria internação. "Rafael, meu filho, essa criança precisa de cuidados especiais que você não pode dar. Existem instituições maravilhosas." Ele sempre recusava, mas a cada crise, a cada babá que pedia demissão, a sugestão soava um pouco menos absurda. Até aquela noite. A noite em que Marina cantou. Depois que Sofia finalmente adormeceu, Rafael encontrou Marina ainda sentada no chão da sala, as costas apoiadas na parede, os olhos fechados de exaustão. "Quem é você?" ele perguntou, a voz mais áspera do que pretendia. Marina abriu os olhos assustada. Levantou-se rapidamente, quase tropeçando no próprio balde de limpeza. "Desculpe, senhor. Eu sou Marina, a nova faxineira noturna. Não era para eu estar aqui, eu sei, mas ouvi os gritos e..." Ela parou, sem saber como explicar o impulso que a trouxe até ali. Rafael a estudou por um longo momento. Ela era baixinha, magra demais, com olheiras profundas e mãos que tremiam levemente. "O que você fez?" ele perguntou,
Mas dessa vez, a voz estava diferente. Havia algo nela. Esperança? Desespero? Cantei uma canção. Marina respondeu simplesmente. Só isso? Rafael passou a mão pelo rosto incrédulo. Só isso? Eu não tentei tocá-la. Não falei alto. Apenas cantei baixinho, a uma distância segura. Ele ficou em silêncio por tanto tempo que Marina achou que seria demitida. Já estava mentalmente se preparando para procurar outro emprego quando Rafael falou: Você poderia voltar amanhã? Durante o dia? Marina piscou, confusa. Durante o dia, senhor? Preciso que você ajude com tarefas especiais. Pagarei o dobro do seu salário atual. Ele não explicou que as tarefas especiais eram simplesmente estar perto de Sofia. Não explicou que estava se agarrando a um fio de esperança tão fino que poderia se romper a qualquer momento. Marina deveria ter recusado. Deveria ter mantido distância, preservado a proteção que a invisibilidade lhe dava. Mas quando pensou naquela menininha encolhida, tão perdida e assustada, não conseguiu dizer não. Está bem, senhor. Eu volto amanhã. Rafael assentiu e se retirou sem mais palavras, deixando Marina sozinha na sala gigantesca. Ela olhou ao redor, os móveis caríssimos, os quadros nas paredes, o lustre de cristal que valia mais do que ela ganharia em anos de trabalho. Tudo tão bonito e tão vazio. Ela se abaixou, pegou seu balde e voltou ao trabalho. Mas agora, algo havia mudado. Pela primeira vez em 2 anos, Marina sentiu um propósito além da simples sobrevivência. Não era sobre ela. Era sobre uma criança que precisava ser vista, compreendida, amada da forma certa. No dia seguinte, Marina chegou à mansão ainda com o sol da manhã. Uma governanta de meia-idade, com expressão desconfiada, a recebeu na porta. Você é a nova ajudante? A mulher perguntou com desdém óbvio na voz. Senhor Rafael disse que você vai auxiliar com a menina. Boa sorte. Você vai precisar. Ela conduziu Marina até o 2º andar, onde ficavam os quartos. O corredor era amplo, com piso de mármore e paredes decoradas com fotografias de uma mulher linda de cabelos loiros. Helena, Marina presumiu. A governanta parou diante de uma porta decorada com adesivos de estrelas e lua. É aqui. A menina acabou de acordar. Geralmente esse é o pior horário. Ela não gosta de levantar da cama. Antes que Marina pudesse perguntar qualquer coisa, a governanta já estava descendo as escadas, claramente aliviada por passar o problema adiante. Marina respirou fundo e bateu levemente na porta. Nenhuma resposta. Ela girou a maçaneta devagar e espiou para dentro. O quarto era lindo, decorado em tons de lilás e branco, com uma cama de princesa, estantes cheias de brinquedos e livros, uma janela ampla com cortinas de tule que filtravam a luz do sol. E no centro de tudo, Sofia. A menina estava sentada no chão, cercada por vários cristais coloridos que ela segurava contra a luz, observando fascinada os arco-íris que se formavam nas paredes. Ela usava um pijama de unicórnio e seus cabelos loiros estavam despenteados. Não olhou para Marina quando ela entrou. Marina fechou a porta atrás de si com cuidado, sem fazer barulho brusco. Ficou parada por um momento, apenas observando. Sofia continuava absorta nos cristais, movendo-os lentamente, os olhos acompanhando cada reflexo de luz. Marina percebeu que a menina estava serena, concentrada. Ela não estava tendo uma crise. Estava feliz, do seu jeito único. Olá, Sofia. Marina disse baixinho, sentando-se no chão a uma boa distância. Eu sou a Marina. Esses cristais são muito bonitos. Posso ficar aqui com você? Sofia não respondeu, mas também não ficou agitada. Continuou com seus cristais. Marina começou a cantarolar a mesma melodia da noite anterior, baixinho, quase imperceptível. Os minutos passaram. Meia hora. 1 hora. Marina não tentou interagir. Não pegou nenhum brinquedo. Não fez perguntas. Apenas ficou ali, cantarolando de vez em quando, respeitando o espaço de Sofia. E então, algo pequeno mais significativo aconteceu. Sofia pegou um cristal roxo e o colocou no chão, empurrando-o levemente em direção a Marina. Não foi muito, mas foi alguma coisa. Marina sentiu os olhos arderem. Ela pegou o cristal com cuidado e o segurou contra a luz, fazendo padrões coloridos dançarem na parede. Sofia observou, e pela primeira vez,
seus olhos encontraram os de Marina. Foi apenas um segundo, mas foi real. Obrigada por compartilhar comigo, Marina sussurrou. Rafael observava tudo da porta entreaberta. Ele tinha passado a manhã tentando trabalhar, mas não conseguia se concentrar. Subiu para checar, esperando encontrar mais uma funcionária em pânico. Em vez disso, viu isso. Sua filha interagindo, mesmo que minimamente, com aquela mulher estranha. Ele sentiu algo apertar no peito. Não era ciúmes. Era um misto de alívio e dor. Alívio porque Sofia estava calma. Dor porque ele nunca conseguiu isso. Ele recuou silenciosamente, deixando-as sozinhas, e voltou para seu escritório. Mas não conseguiu trabalhar. Ficou olhando pela janela, pensando em Helena, em todas as promessas que não conseguiu cumprir, em todas as formas que falhou como pai. Talvez Marina fosse uma bênção, ou talvez fosse apenas mais uma pessoa que desistiria quando percebesse que Sofia não era uma criança fácil. Ele não sabia o que esperar. Apenas sabia que pela primeira vez em anos, tinha um fio de esperança. Os dias seguintes estabeleceram uma rotina nova. Marina chegava de manhã e passava as primeiras horas apenas no quarto de Sofia, sem fazer nada além de estar presente. Ela observou que a menina tinha padrões. Acordava sempre à mesma hora. Gostava de comer frutas cortadas em pedaços pequenos e uniformes. Tinha uma coleção de pedras e cristais que organizava por cor e tamanho. Tinha 5 pijamas favoritos que usava em ordem específica. Qualquer mudança nessa ordem a desregulava. Marina começou a entender que Sofia não era problemática. Sofia era uma criança com necessidades específicas num mundo que não estava preparado para atendê-las. Uma manhã, Sofia acordou particularmente ansiosa. Ela ficou na cama, recusando-se a levantar, as mãos cobrindo os ouvidos. Marina percebeu que os jardineiros estavam trabalhando lá fora, e o barulho dos cortadores de grama estava atravessando as janelas. Ela fechou as cortinas, bloqueando parte do som, e começou a cantar uma melodia rítmica, batendo palmas suavemente no colo. O ritmo previsível parecia acalmar Sofia. Depois de alguns minutos, a menina levantou a cabeça, ainda tensa, mas não mais em pânico. Marina continuou o ritmo, transformando-o numa espécie de jogo. Ela batia palmas 2 vezes, pausava, batia 3 vezes, pausava. Sofia observou, e então pela primeira vez imitou. Bateu as mãos no colchão 2 vezes. Marina sorriu e repetiu o padrão. Sofia imitou de novo. Era comunicação. Simples, mas real. Nos dias seguintes, Marina introduziu mais músicas. Uma para a hora do café da manhã, uma para o banho, uma para o momento de escovar os dentes. Cada atividade ganhou sua própria melodia, criando uma previsibilidade que Sofia começou a reconhecer e até antecipar. Quando era hora do lanche, Sofia corria para a cozinha assim que ouvia Marina cantarolar a música do lanche. Estava funcionando. Rafael observava tudo de longe, ainda inseguro para se aproximar. Ele pagava Marina generosamente, garantia que ela tinha tudo o que precisava, mas mantinha distância. Era mais seguro assim, menos doloroso. Uma tarde, ele chegou mais cedo do trabalho e encontrou Marina e Sofia no jardim. Sofia estava sentada na grama, organizando folhas por tamanho, enquanto Marina cantava baixinho ao seu lado. Quando ela viu o pai, Sofia não correu, mas também não teve uma crise. Apenas olhou para ele por um momento antes de voltar às folhas. Rafael sentou-se num banco próximo, sem se aproximar demais. Ela parece diferente, ele disse, a voz carregada de emoção. Marina olhou para ele, os olhos gentis. Ela sempre foi assim, Sr. Rafael. A diferença é que agora alguém está prestando atenção. A observação não foi dita com julgamento, mas doeu mesmo assim. Doeu porque era verdade. Eu não sei como fazer isso, Rafael admitiu, a voz quebrando. Eu não sei como alcançá-la. Talvez não seja sobre alcançá-la, Marina sugeriu suavemente. Talvez seja sobre encontrá-la onde ela está, ao invés de tentar trazê-la para onde você está. Rafael ficou em silêncio, processando aquelas palavras. Elas eram simples, mas carregavam uma verdade que ele tinha ignorado por anos. Ele estava sempre tentando fazer Sofia se encaixar no mundo dele. Um mundo de abraços, de palavras, de interações típicas. Nunca tinha considerado entrar no mundo dela. Você pode me ensinar? Ele perguntou.
E havia tanta vulnerabilidade naquelas palavras que Marina sentiu seu coração apertar. Posso tentar, ela respondeu. E assim começou uma nova fase. Rafael começou a passar mais tempo em casa, observando as interações entre Marina e Sofia. Ele aprendeu sobre hipersensibilidade sensorial. Entendeu que os gritos não eram birras, mas a única forma de Sofia comunicar que estava sobrecarregada. Aprendeu a identificar os sinais, as mãos nos ouvidos, o balanço do corpo, o olhar distante. Marina ensinou-o a criar um cantinho seguro para Sofia, com cobertores pesados que ela adorava, luzes suaves e seus cristais. Ensinou-o a respeitar quando Sofia não queria contato físico e a celebrar quando ela permitia. Lentamente, muito lentamente, Rafael começou a se conectar com a filha. Num dia chuvoso, Sofia estava observando as gotas batendo na janela, fascinada pelo padrão. Rafael sentou-se ao seu lado em silêncio e também observou. Ficaram ali por 20 minutos, apenas os dois, compartilhando aquele momento simples. Sofia não o tocou, não o olhou, mas não se afastou. Era um começo. Marina observava essas pequenas vitórias com um sorriso triste. Estava feliz por eles, genuinamente feliz, mas também sentia uma dor antiga ressurgir. Cada sorriso de Sofia, cada pequeno progresso, lembrava-a do filho que nunca conheceu, das canções de ninar que nunca pôde cantar para o seu próprio bebê. Ela estava curando uma criança, enquanto seus próprios ferimentos continuavam abertos e sangrando. Cá entre nós, querido ouvinte. Você já ajudou alguém enquanto estava você mesmo completamente partido? Pausa o vídeo um minutinho e me conta nos comentários. É possível curar outros quando você mesmo está ferido? Essa história vai te mostrar que às vezes, sim, a cura vem quando a gente menos espera. Uma noite depois que Sofia dormiu, Marina estava na cozinha preparando seu próprio jantar tardio quando Rafael entrou. Ele parecia exausto, a gravata afrouxada, os cabelos desgrenhados. Você não precisa cozinhar para você mesma. A cozinheira pode preparar suas refeições, ele disse, servindo-se de um copo de uísque. Está tudo bem, eu gosto de cozinhar, Marina respondeu, mexendo a panela no fogão. É reconfortante. Rafael bebeu um gole observando-a. Posso perguntar uma coisa pessoal? Marina tensionou, mas assentiu. Por que você é tão boa com Sofia? Quero dizer, você não tem treinamento em educação especial, não tem certificados ou diplomas, mas você a entende de uma forma que todos os especialistas caros que eu contratei nunca conseguiram. Por quê? Marina parou de mexer a comida. Ficou em silêncio por tanto tempo que Rafael achou que tinha ultrapassado um limite. Mas então ela falou, a voz baixa e carregada de dor. Porque eu sei o que é não ser compreendida. Eu sei o que é gritar e ninguém ouvir. Eu sei o que é precisar de algo e não conseguir explicar o quê. Ela olhou para ele, os olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Eu perdi um filho, senhor Rafael. Perdi meu marido também. Perdi tudo que me fazia sentir humana. E durante muito tempo, ninguém entendeu minha dor. As pessoas diziam, supera, a vida continua. Você pode ter outros filhos, como se fosse simples assim. Como se eu pudesse simplesmente seguir em frente e esquecer. Rafael ficou paralisado, o copo de uísque esquecido em sua mão. Eu sinto muito, ele disse, e eram palavras inadequadas, insuficientes, mas sinceras. Sofia não precisa de alguém que a conserte, Marina continuou, limpando uma lágrima que escapou. Ela não está quebrada. Ela só precisa de alguém que a veja, que realmente a veja, sem tentar mudá-la. Rafael colocou o copo na bancada e deu um passo em direção a Marina. Por um momento pareceu que ia abraçá-la, mas se conteve. Você a vê, ele disse suavemente, e está mudando tudo. Marina sorriu tristemente. Ela me vê também, de um jeito que mais ninguém vê. É por isso que funciona. A gente se entende, ela e eu. Naquela noite algo mudou entre eles. A relação empregador-empregada começou a dar lugar a algo mais profundo. Compreensão mútua, dor compartilhada. Rafael começou a se abrir mais. Contou sobre Helena, sobre a culpa que carregava, sobre como se sentia um fracasso. Marina ouvia sem julgar, às vezes compartilhando suas próprias perdas,
outras vezes apenas oferecendo silêncio compreensivo. Eles começaram a jantar juntos depois que Sofia dormia. No início, eram jantares silenciosos e desconfortáveis, mas aos poucos as conversas fluíram. Falavam sobre música, sobre a infância deles, sobre sonhos abandonados e esperanças ainda vivas. Uma noite, Rafael mostrou a Marina o escritório que havia sido de Helena. Estava exatamente como ela deixou 3 anos antes. Projetos de arquitetura espalhados, livros abertos, uma xícara de café há muito tempo fria. Não consegui mudar nada, ele admitiu. É como se mudando isso, eu estivesse aceitando que ela se foi de verdade. Marina caminhou pelo cômodo, tocando levemente os objetos, sentindo a presença da mulher que nunca conheceu. Ela era linda, disse, olhando para uma foto emoldurada de Helena sorrindo. Por dentro e por fora, Sofia tem os olhos dela. Ela adoraria você, Rafael disse de repente. Helena, ela adoraria o que você está fazendo por Sofia. Ela sempre quis que nossa filha fosse vista pelo que é, não pelo que não é. Marina sentiu um nó na garganta. Eu teria gostado de conhecê-la. Ela teria gostado de você também. Eles ficaram ali, naquele escritório congelado no tempo, 2 estranhos unidos pela dor e pela criança que ambos amavam, cada um à sua maneira. Quando voltaram para a cozinha, Rafael pegou 2 taças e uma garrafa de vinho. Para Helena, ele brindou. Para Helena, Marina repetiu e beberam em silêncio. Mas era um silêncio confortável agora, cheio de entendimento tácito. As semanas passaram e a conexão entre Marina, Rafael e Sofia se aprofundou. Sofia começou a procurar Marina quando estava ansiosa. Permitia que ela ficasse por perto durante as crises, sem se afastar. E lentamente, muito lentamente, começou a tolerar a presença de Rafael também. Uma tarde, enquanto os 3 estavam no jardim, Sofia pegou a mão de Marina e colocou na mão de Rafael, juntando-as. Depois, colocou sua própria mão sobre as deles. Não disse nada. Sofia raramente vocalizava, mas o gesto foi claro. Vocês são meu porto seguro. Rafael olhou para Marina, e o que passou entre eles naquele momento foi inegável. Não era mais apenas gratidão, não era apenas amizade. Era algo mais profundo, mais assustador, mais real. Naquela noite, depois de colocar Sofia na cama, eles se encontraram no terraço. A cidade brilhava lá embaixo, um tapete de luzes que parecia infinito. Eu não deveria sentir isso, Rafael disse de repente, olhando para o horizonte. Sentir o quê? Marina perguntou, embora soubesse a resposta. Isso, você. Toda vez que você sorri para Sofia, toda vez que canta aquelas melodias, eu sinto algo que não sentia há anos. E me sinto culpado por isso. Culpado por quê? Por estar traindo Helena. Por me permitir sentir alguma coisa por outra pessoa. Marina ficou em silêncio por um longo momento. Amar outra pessoa não significa esquecer quem você amou antes, ela disse finalmente. O coração não funciona assim. Ele expande. Cria espaço para novos amores sem apagar os antigos. Rafael virou-se para olhá-la diretamente. E você? Você sente algo? Marina engoliu em seco. Ela sabia que deveria negar, manter a distância profissional, proteger-se, mas não conseguiu mentir. Eu sinto, ela admitiu, a voz tremendo. E me assusta, porque quando você perde tudo como eu perdi, você constrói muros. E você e Sofia, vocês estão derrubando esses muros e eu não sei se estou pronta para isso. Não precisa estar pronta, Rafael disse, dando um passo em direção a ela. Não precisa ter tudo resolvido, apenas não desista de nós, de Sofia, de você mesma. Ele estendeu a mão. Marina olhou para aquela mão por um longo momento. Era uma escolha. Pegar aquela mão significava abrir-se novamente para a possibilidade de dor. Mas também significava abrir-se para a possibilidade de cura, de amor, de recomeço. Ela pegou a mão dele. Rafael puxou-a mais perto. E por um momento, apenas ficaram ali, de mãos dadas, sentindo o calor um do outro. Não se beijaram. Não precisaram. Aquele toque disse tudo. Mas a felicidade, como Marina aprendeu da forma mais difícil, raramente dura sem ser testada. A tempestade estava se formando e ela vinha na forma de uma mulher elegante de 60 anos, dirigindo um Mercedes preto em direção à mansão. Beatriz Almeida estava prestes a entrar em cena
e nada mais seria simples. A mãe de Rafael chegou numa tarde ensolarada de sábado sem avisar. O som da campainha ecoou pela casa e a governanta correu para atender. Marina estava no quarto de Sofia, ajudando-a a organizar seus cristais, quando ouviu uma voz feminina, afiada e autoritária, vindo do andar de baixo. "Onde está meu filho? Rafael, desça aqui imediatamente!" Sofia imediatamente cobriu os ouvidos. Marina rapidamente começou a cantarolar, criando uma barreira sonora suave entre a menina e os gritos vindos de baixo. Rafael desceu as escadas rapidamente, o rosto tenso. "Mãe, o que você está fazendo aqui?" Beatriz Almeida era uma mulher impressionante. Cabelos grisalhos perfeitamente penteados, roupa de grife impecável, postura de quem nunca foi questionada. "Não posso visitar meu próprio filho, ou preciso marcar hora agora?" Rafael suspirou. "Você sempre pode vir, mãe, mas um aviso seria educado." Educação. Isso vindo do homem que contratou uma doméstica para cuidar da neta. Rafael ficou rígido. "Como você sabe disso?" "Tenho meus meios." E honestamente, Rafael, o que passou pela sua cabeça? Uma faxineira, sem qualificações, sem treinamento? Onde estão os especialistas que eu indiquei? Foram embora, todos eles. Ninguém conseguia lidar com Sofia. Então a solução é contratar uma mulher qualquer da rua? Beatriz subiu as escadas sem esperar permissão. Rafael a seguiu, o coração acelerado. Ele sabia onde aquilo ia dar. Beatriz entrou no quarto de Sofia sem bater. Marina estava no chão com a menina cantando baixinho. Sofia, assustada com a entrada abrupta, começou a balançar, os sinais de uma crise iminente aparecendo. "Então é você", Beatriz disse, olhando Marina de cima a baixo com desprezo óbvio. "A doméstica que meu filho contratou para brincar de babá." Marina se levantou lentamente, mantendo a calma por Sofia. "Meu nome é Marina, senhora. E eu não sou babá. Estou aqui para ajudar Sofia com suas necessidades." Necessidades. Essa criança precisa de uma instituição adequada, não de canções de ninar. "Mãe, chega!" Rafael entrou no quarto, a voz firme. "Saia, agora." "Não vou sair, preciso falar com você sobre o futuro dessa criança. E obviamente não podemos fazer isso na frente da empregada." Sofia começou a chorar, o som agudo e desesperado. Marina imediatamente se ajoelhou ao lado dela, cantando mais alto para cobrir as vozes tensas dos adultos. Beatriz olhou para a cena com uma mistura de desprezo e algo que parecia medo. "Vê? Isso não é normal. Essa menina precisa de ajuda profissional. E ela está recebendo", Rafael disse, pegando o braço da mãe e praticamente arrastando-a para fora do quarto. "Na forma de Marina, que é a única pessoa que conseguiu alcançar minha filha em anos." No corredor, longe de Sofia, Rafael fechou a porta e encarou a mãe. "O que você quer de verdade? Quero que você pare de fazer papel de ridículo. Essa mulher, quem é ela? De onde veio? Você nem sabe nada sobre ela." "Sei o suficiente. Sei que ela ama Sofia. Sei que Sofia responde a ela. E sei que ela está fazendo mais pela minha filha do que qualquer especialista caro que você indicou." "Amor." Beatriz cuspiu a palavra como se fosse veneno. "Você está confundindo amor com conveniência. Essa mulher está se aproveitando da sua vulnerabilidade e da situação de Sofia. Ela provavelmente está atrás do seu dinheiro." "Mãe, você nem a conhece." "E você conhece? Realmente conhece? Deixa eu adivinhar. Ela tem uma história triste, uma vida difícil, e apareceu na hora certa para salvar vocês. É sempre assim, Rafael. Essas mulheres têm um roteiro." Rafael sentiu a raiva ferver. "Você está falando de Marina ou de você mesma? Porque, pelo que me lembro, você também veio de origem humilde antes de casar com meu pai." O tapa veio rápido e forte, ecoando pelo corredor. Beatriz respirava pesado, os olhos brilhando de fúria. "Como você ousa? Eu construí esta família. Eu te criei para ser alguém. E você está jogando tudo fora por causa de uma empregada e uma criança problemática." "Sofia não é problemática", Rafael gritou. E foi a primeira vez em anos que ele realmente perdeu o controle. "Ela é minha filha. E Marina não é apenas uma empregada. Ela é... Ele parou, percebendo que não tinha palavras para definir o que Marina era. Ou talvez tivesse, mas tivesse medo de dizê-las. Beatriz viu a hesitação e sorriu friamente. "Você está apaixonado."
Oh, Rafael, meu pobre filho tolo, ela o fisgou direitinho. Saia da minha casa. Eu vou, mas volto. E vou trazer advogados. Vou provar que você não está em condições de cuidar dessa criança, que está colocando-a em risco ao confiar em uma estranha não qualificada. Vou conseguir a guarda de Sofia e vou colocá-la numa instituição onde ela receberá o cuidado adequado. Você não vai chegar perto da minha filha. Vamos ver o que o juiz diz sobre isso. Beatriz desceu as escadas elegantemente, como se não tivesse acabado de ameaçar destruir a família do próprio filho. A porta se fechou atrás dela com um clique suave, mas o dano estava feito. Rafael ficou parado no corredor, as mãos tremendo, a marca do tapa ainda ardendo no rosto. Marina saiu do quarto de Sofia, o rosto pálido. Ela tinha ouvido tudo. Senhor Rafael, eu... Não, ele interrompeu. Você não diga que vai embora, por favor. Ela vai usar isso contra você. Vai dizer que sou uma influência negativa, vai... Deixa ela tentar, Rafael disse, mas sua voz traía o medo. Não vou deixar que ela leve Sofia. Mas nos dias seguintes, ficou claro que Beatriz não estava blefando. Investigadores particulares apareceram, fazendo perguntas sobre Marina na vila, nos lugares onde ela morou, nos hospitais onde trabalhou. Eles descobriram sobre a depressão, sobre os meses de tratamento psiquiátrico após perder o bebê. Beatriz usou cada informação como munição, construindo um caso de que Marina era mentalmente instável e, portanto, uma ameaça para Sofia. Os advogados entraram em contato com Rafael, informando que sua mãe estava de fato indo adiante com a ação pela guarda. Eles aconselharam que ele se afastasse de Marina, pelo menos publicamente, até o caso ser resolvido. Rafael se recusou, mas o medo era real. E Marina via isso. Via na forma como ele olhava para ela agora, não apenas com amor, mas com preocupação. Ela estava se tornando um problema, uma complicação. E Marina conhecia bem esse papel. Tinha sido um problema para o pai depois que a mãe morreu. Tinha sido um problema para a prima que a acolheu. Sempre um fardo, nunca uma bênção. Ela não podia fazer isso com eles. Não podia ser a razão pela qual Sofia seria levada de Rafael. Numa noite, depois que Sofia dormiu, Marina escreveu uma carta. As lágrimas caíam no papel enquanto ela escrevia cada palavra, manchando a tinta, mas tornando-as ainda mais verdadeiras. Rafael, quando aceitei este trabalho, eu estava apenas tentando sobreviver. Não esperava encontrar propósito. Não esperava encontrar uma menininha incrível que me ensinaria mais sobre amor do que eu jamais soube. E certamente não esperava encontrar você. Mas a vida tem um jeito cruel de nos dar o que precisamos e depois arrancar de nós. Sua mãe está certa. Não sobre eu estar atrás do seu dinheiro. Nunca foi sobre isso. Mas sobre eu ser um problema. Eu sou. Meu passado, minha depressão, tudo sobre mim pode ser usado contra você. E eu não posso. Não vou ser a razão pela qual você perde Sofia. Ela precisa de você. Vocês precisam um do outro. E eu? Eu sobrevivi antes. Vou sobreviver de novo. Por favor, não me procure. Cuide da nossa Sofia. Diga a ela que a Marina sempre vai cantar para ela, mesmo de longe. Com todo o meu amor quebrado, mas real, Marina. Ela deixou a carta na cozinha, pegou suas poucas coisas e saiu antes do amanhecer. O guarda noturno nem notou quando ela atravessou o portão principal pela última vez. Marina caminhou pela estrada escura, sem olhar para trás, as lágrimas correndo livremente agora. Cada passo doía como uma facada, mas ela continuou andando. Sempre foi boa em deixar, em desaparecer. Era o que o mundo esperava dela, afinal. Que ela fosse invisível de novo. Quando Rafael desceu pela manhã, encontrou a carta. Leu uma vez, 2 vezes, 3 vezes, como se lendo novamente as palavras mudariam o significado. Então, com um grito de frustração e dor, amassou o papel e o jogou longe. Idiota! Ele gritou para si mesmo. Idiota, idiota, idiota! Por que não tinha dito a ela? Por que não tinha lutado mais? Por que deixou o medo paralisá-lo? Ele subiu correndo para o quarto de Sofia. A menina estava acordada, procurando por Marina. Mana, Mana, ela chamava, usando as poucas sílabas que conseguia vocalizar. Quando percebeu que Marina não estava ali, Sofia entrou em crise. Mas não era uma crise comum. Era diferente, mais profunda, mais desesperada.
Ela correu pela casa, abrindo portas, olhando embaixo de camas, nos armários, procurando, gritando, chamando. Rafael tentou acalmá-la, mas pela primeira vez desde que Marina apareceu, nada funcionava. Nem músicas, nem cristais, nem rotinas. Sofia estava inconsolável. Ela sabia, de alguma forma, ela sabia que Marina tinha ido embora. E doía. Os dias seguintes foram os piores desde que Helena morreu. Sofia parou de comer. Não dormia. Apenas ficava sentada no quarto, segurando um dos cristais que costumava mostrar para Marina, balançando e chorando silenciosamente. Rafael estava destruído. Não conseguia trabalhar. Não conseguia pensar. Via sua filha definhando e sabia que era culpa dele, por não ter sido forte o bastante, por não ter lutado por Marina, por ter deixado o medo ditar suas ações. Numa madrugada, ele entrou no quarto de Sofia e se deitou no chão ao lado dela. "Desculpa, pequena", ele sussurrou. "Papai bagunçou tudo, mas vou consertar. Juro que vou consertar." Ele não sabia como, mas tinha que tentar. Na manhã seguinte, Rafael começou a procurar. Falou com a agência de empregos que tinha contratado Marina. Eles tinham apenas um endereço antigo. Foi até lá, um apartamento abandonado nos subúrbios. Os vizinhos disseram que ela tinha ido embora há meses. Ele contratou investigadores. Ironia das ironias, os mesmos que sua mãe tinha usado. Mas a trilha de Marina era fria. Ela tinha desaparecido de verdade. Até que 3 semanas depois, uma quebra. Um dos funcionários de um dos bares de Rafael mencionou ter visto uma mulher que correspondia à descrição de Marina trabalhando num restaurante barato do outro lado da cidade. Rafael não pensou 2 vezes. Pegou Sofia nos braços. A menina estava mais leve, frágil demais, e dirigiu por quase 1 hora até chegar ao endereço. Era um lugar simples, com mesas de fórmica e cardápio limitado. E lá, limpando mesas com o mesmo uniforme azul que usava quando limpava sua mansão, estava Marina. Ela parecia pior do que ele se lembrava. Mais magra, mais cansada. As olheiras eram profundas, os olhos sem brilho. Quando ela olhou para cima e o viu parado na entrada com Sofia nos braços, seu rosto empalideceu. Ela largou o pano e se apoiou na mesa, como se fosse desmaiar. "Rafael", ela sussurrou. Mas foi Sofia quem reagiu primeiro. A menina, que não tinha demonstrado emoção em semanas, de repente esticou os braços em direção a Marina e disse clara e distintamente uma palavra que ela nunca tinha dito antes: "Mama." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Marina cobriu a boca com as mãos, os olhos arregalados de choque. Rafael ficou paralisado, mal conseguindo acreditar no que tinha ouvido. Sofia raramente vocalizava. E nunca tinha chamado ninguém de nada. "Mama", ela repetiu, mais alto, chorando agora, estendendo os braços com desespero. Marina atravessou o restaurante correndo. Rafael colocou Sofia no chão e a menina correu, tropeçando nas próprias pernas pequenas, até jogar-se nos braços de Marina. As duas caíram no chão, abraçadas, chorando. Marina apertava Sofia contra o peito, beijando seu rosto, seu cabelo, sussurrando: "Desculpa, desculpa, desculpa", repetidamente. Os poucos clientes no restaurante observavam em silêncio, alguns com lágrimas nos próprios olhos. Rafael se ajoelhou ao lado delas, sua própria visão embaçada. "Eu sinto muito", ele disse, a voz quebrada. "Sinto muito por não ter lutado por você imediatamente, por ter deixado o medo me paralisar, por não ter dito o que deveria ter dito há muito tempo." Marina olhou para ele, Sofia ainda agarrada ao seu pescoço. "O quê? O que você deveria ter dito?" "Que eu te amo", ele respondeu simples e direto. "Que Sofia te ama. Que você não é uma empregada, não é uma babá, não é uma complicação. Você é família, você é tudo. Mas sua mãe vai ter que se acostumar, porque não vou desistir de você. Nunca mais. Não me importa o que ela faça, que advogados ela contrate. Vou lutar. Vou lutar pela minha filha e pela mulher que amo. Mas preciso que você fique. Preciso que você lute comigo." Marina olhou para Sofia, que estava olhando para ela com aqueles olhos verdes enormes, esperançosos. Olhou para Rafael, ajoelhado no chão de um restaurante barato, completamente vulnerável, oferecendo seu coração em bandeja. E pela primeira vez em anos,
Marina não fugiu. Sim, ela sussurrou. Sim, eu fico. Vamos lutar juntos. Rafael puxou ambas para um abraço. Ali, naquele restaurante simples, com cheiro de comida gordurosa e cadeiras desconfortáveis, os três formaram um círculo. Uma família improvável, quebrada, imperfeita, mas real. Finalmente real. O gerente do restaurante, um homem careca de meia-idade, pigarreou desconfortavelmente. Então, a senhora vai voltar a trabalhar ou vai embora com eles? Marina olhou para Rafael, que sorriu. Ela vai embora comigo. E não precisa mais trabalhar. Nunca mais. Marina riu entre lágrimas. Acho que sim. Eles saíram juntos. Rafael carregando Sofia, que se recusava a soltar Marina. No carro, durante toda a volta para casa, Sofia segurou a mão de Marina com força, como se tivesse medo de que ela desaparecesse de novo. Os dias seguintes foram intensos. Rafael reuniu uma equipe dos melhores advogados de família do país. Mas, além da estratégia legal, ele fez algo mais importante. Documentou, gravou vídeos de Sofia interagindo com Marina, sorrindo, comunicando-se à sua maneira única. Conseguiu laudos de 2 psicólogos infantis especializados em autismo que observaram as interações e ficaram impressionados com o progresso da menina. Um deles, o Dr. Campos, um homem respeitado na área, ofereceu-se para testemunhar. Olha, ele disse a Rafael durante uma das sessões, eu trabalho com crianças no espectro há 30 anos e o que Marina está fazendo é terapêutico. Ela criou uma abordagem baseada em respeito à neurodivergência da Sofia, em compreensão emocional, em conexão genuína. Isso vale mais do que qualquer diploma. Mas Rafael sabia que não seria suficiente enfrentar sua mãe legalmente. Ele precisava enfrentá-la pessoalmente. Marcou um jantar apenas os dois num restaurante neutro. Beatriz chegou pontualmente, elegante como sempre. Sentaram-se em silêncio tenso. Você não vai desistir, vai? Beatriz disse primeiro. Não. E você? Rafael, eu sou sua mãe. Tudo o que faço é para protegê-lo. De quê? De ser feliz, de ter uma família? De ser enganado, de ser usado. Você não vê, mas eu vejo. Essa mulher tem nome. Marina. Marina, então. Ela apareceu na sua vida no momento perfeito. Uma mulher com nada, encontrando um bilionário vulnerável com uma filha problemática. Você acha que é coincidência? Sofia não é problemática. Ela precisa de cuidados especiais que você não pode dar. E eu não estou dando sozinho. Estou dando com Marina. Mas você está tão ocupada tentando controlar minha vida que não consegue ver o óbvio. E o que seria o óbvio? Rafael respirou fundo. Que Sofia está feliz. Pela primeira vez em anos, minha filha está feliz. Ela está comendo, dormindo, interagindo. Ela disse sua primeira palavra, mãe. Você entende o que isso significa? Beatriz ficou em silêncio. E Marina não está aqui pelo dinheiro. Ela tinha ido embora, lembra? Para me proteger. Ela estava disposta a sacrificar a própria felicidade para garantir que eu não perdesse Sofia. Isso é amor. Amor de verdade. Você mal a conhece. Beatriz insistiu, mas a voz estava menos firme. Eu a conheço onde importa. Conheço seu coração. E Sofia a conhece também. Mãe, Sofia a chamou de mama, voluntariamente. Pela primeira vez na vida, ela reconheceu alguém como figura materna. E você quer tirar isso dela? As palavras acertaram Beatriz em cheio. Ela bebeu um gole de vinho, os olhos fixos na taça. Eu só quero proteger vocês. Então pare de lutar contra nós e comece a lutar por nós. Conheça a Marina de verdade. Dê a ela uma chance. Dê a Sofia uma chance de ter uma família completa de novo. E se ela te machucar? E se ela for embora? E se ela não for? Rafael rebateu. E se ela ficar e construirmos algo lindo juntos? Mãe, você teve uma chance de ser feliz com o pai. Ele era um homem simples, contador, nada de especial aos olhos do mundo. Mas você o amou mesmo assim. Por que não posso fazer o mesmo? Beatriz fechou os olhos. Ela não tinha pensado nisso há anos. Seu falecido marido, como sua própria família tinha virado o nariz quando ela anunciou o noivado, como ela tinha lutado por aquele amor. É diferente, ela murmurou. Não é. É exatamente igual. O jantar terminou sem resolução definitiva, mas com uma trégua frágil. Beatriz disse que precisava pensar. Rafael aceitou.
Era mais do que ele esperava conseguir. 3 dias depois, Beatriz apareceu na mansão. Sem avisar, como sempre, mas dessa vez sem a armadura de gelo. Ela pediu para falar com Marina. As duas se sentaram no jardim, com Sofia brincando nas proximidades, sempre de olho em Marina. Eu investiguei você. Beatriz começou sem rodeios. Marina assentiu. Eu sei. Então sabe que descobri sobre sua depressão, sobre o bebê que você perdeu. Sim. Por que não procurou ajuda antes? Terapia, medicação. Marina olhou para Sofia antes de responder. Porque quando você perde tudo, senhora Beatriz, você para de acreditar que merece ajuda. Você começa a acreditar que a dor é tudo que você merece ter. Beatriz ficou em silêncio, processando aquelas palavras. E agora? Agora, eu acordo todos os dias e vejo Sofia. Vejo ela sorrindo, progredindo, vivendo. E vejo Rafael tentando ser o melhor pai que pode ser. E eu percebo que talvez, só talvez eu mereça fazer parte disso. Não porque sou perfeita, não porque tenho todas as respostas, mas porque eu as amo. Amo essa criança como se fosse minha. E amo o homem que ela me deu permissão para amar. Você realmente acha que pode substituir Helena? A pergunta era afiada, mas havia vulnerabilidade nela. Não, Marina respondeu com firmeza. Nunca. Helena será sempre a mãe de Sofia, a mulher que Rafael amou primeiro. E eu não quero substituí-la. Quero honrá-la sendo a melhor pessoa que posso ser para a família que ela deixou. Quero que Sofia cresça conhecendo quem Helena era, amando sua memória. Mas também quero que ela saiba que é possível amar mais de uma pessoa, que o coração expande, não substitui. Beatriz olhou para a nora que nunca conheceu e para a mulher que queria tomar seu lugar. E pela primeira vez, realmente olhou para Sofia. A menina estava organizando folhas, feliz, serena. Não estava tendo uma crise. Estava simplesmente sendo. Ela parece diferente, Beatriz admitiu. Ela é diferente. Porque alguém finalmente parou de tentar consertá-la e começou a amá-la como ela é. Naquele momento, Sofia olhou para a avó e fez algo que nunca tinha feito. Pegou uma folha vermelha bonita e caminhou até Beatriz, estendendo-a como presente. Beatriz aceitou a folha com mãos tremendo, os olhos se enchendo de lágrimas. Ela nunca tinha feito isso, ela sussurrou. Ela nunca tinha me dado nada. Talvez porque ela estava esperando para ver se você a aceitaria primeiro, Marina sugeriu gentilmente. Beatriz olhou para a folha, para a neta e então para Marina. E finalmente, depois de semanas de guerra, ela baixou as armas. Eu vou cancelar a ação, ela disse, sob uma condição. Qual? Que você me deixe fazer parte da vida dela. Não como a avó controladora, mas como alguém que quer aprender. Quero aprender a ser a avó que Sofia precisa. Marina sorriu, os olhos marejados. Eu adoraria isso. Os meses seguintes foram de cura. Beatriz começou a visitar regularmente, aprendendo com Marina sobre as necessidades de Sofia. No início, era desconfortável. Ela estava acostumada a dar ordens, não a receber orientações. Mas aos poucos, algo mudou. Ela começou a ver Sofia não como uma neta problemática, mas como uma criança única e maravilhosa. Começou a entender que hipersensibilidade sensorial não era birra, que rotinas não eram teimosia, que a forma de Sofia se comunicar era válida, mesmo sem palavras. Uma tarde, Marina encontrou Beatriz chorando no escritório de Helena. Senhora Beatriz, eu falhei com ela, Beatriz disse, a voz embargada. Com Helena. Ela tentou me contar sobre as dificuldades da gravidez, sobre os medos, e eu disse que ela estava exagerando, que era só nervosismo de primeira mãe. Eu não escutei. E agora ela se foi, e eu nunca vou poder pedir desculpas. Marina sentou-se ao lado dela. Helena sabia que você a amava do seu jeito, e agora você tem uma chance de fazer diferente. Com Sofia, com Rafael, comigo. Beatriz olhou para ela. Você me perdoa por tudo que fiz. Não há nada a perdoar. Você estava protegendo sua família. Eu entendo. Eu teria feito o mesmo. Eles começaram a se tornar realmente uma família. Jantares aos domingos, onde Beatriz aprendia a fazer as comidas favoritas de Sofia. Manhãs no jardim, onde Rafael ensinava a filha sobre as plantas enquanto Marina cantava. Tardes onde Sofia mostrava seus cristais e todos admiravam suas descobertas.
Ela ainda tinha crises, ainda tinha dias difíceis, mas agora tinha um sistema de apoio. Tinha pessoas que entendiam. E lentamente, Sofia começou a florescer. Ela desenvolveu um vocabulário pequeno, mas significativo. Mama para Marina. Papa para Rafael. Vovó para Beatriz, embora pronunciasse como vovó. Ela aprendeu a comunicar necessidades básicas. Muito alto, quando sons a incomodavam. Ajuda, quando estava sobrecarregada. Uma noite, 6 meses depois do retorno de Marina, Rafael preparou um jantar especial. Velas, música suave, a mesa posta com perfeição. Sofia estava com Beatriz pela primeira vez dormindo na casa da avó, um marco enorme. Marina chegou à sala de jantar surpresa. O que é tudo isso? Um pedido. Ou melhor, uma pergunta. Rafael se ajoelhou tirando do bolso uma caixa pequena. Dentro, um anel simples, mas lindo, com uma pedra que brilhava como os cristais de Sofia. Marina, quando você entrou na minha vida, eu estava apenas existindo, trabalhando, respirando, mas não vivendo. Você me ensinou a ver minha filha, me ensinou a ser pai, me ensinou que está tudo bem não estar bem, que está tudo bem pedir ajuda, que amor não é perfeição, é presença. Marina tinha lágrimas escorrendo pelo rosto. Você me devolveu a esperança, ele continuou. Me fez acreditar que eu merecia um segundo ato, que nossa família merecia uma nova chance. Então, eu estou te pedindo, não como empregador, não como o pai da criança que você ama, mas como homem que te ama mais do que palavras podem expressar. Casa comigo? Marina olhou para o anel, para Rafael, para a casa que tinha se tornado seu lar. Sim, ela sussurrou. Sim, sim, 1000 vezes sim. Ele colocou o anel no dedo dela e a puxou para um beijo. Um beijo cheio de promessas, de cura, de futuros construídos sobre os escombros de passados dolorosos. Quando se separaram, Marina riu entre lágrimas. Sofia vai ficar tão animada. Ela já sabe. Foi ela quem escolheu o anel. Beatriz a levou à joalheria. Ela apontou para esse porque brilha bonito como os cristais. Marina desatou a chorar de novo, só que agora de felicidade pura. O casamento foi simples. No jardim da mansão, decorado com cristais pendurados em fios transparentes que criavam arco-íris por toda parte quando o sol batia. Sofia foi a daminha, carregando um baldinho de pétalas que ela tinha escolhido por gostar da textura. Ela levou isso muito a sério, colocando cada pétala cuidadosamente no chão, tomando seu tempo. Os poucos convidados esperaram pacientemente, sorrindo. Quando finalmente chegou a hora dos votos, Marina olhou para Rafael com olhos brilhando. Eu pensei que minha vida tinha acabado. Pensei que tudo que eu era capaz de sentir era dor. Mas você e Sofia me mostraram que corações quebrados ainda podem amar. Podem até amar melhor, porque entendem o valor do que têm. Prometo ser sua parceira, sua confidente, sua maior apoiadora. Prometo amar Sofia com cada pedaço da minha alma. E prometo honrar Helena, mantendo viva sua memória nesta família. Rafael estava chorando abertamente agora. Marina, você pegou nossa casa e a transformou num lar. Pegou minha filha e a ensinou que ela é perfeita como é. Me pegou eu mesmo, quebrado e perdido, e me mostrou como reconstruir. Prometo lutar por nós, por essa família que estamos criando. Prometo que você nunca mais será invisível, nunca mais será ignorada. Você será vista, celebrada, amada, todos os dias do resto das nossas vidas. Quando o padre os declarou marido e mulher, Sofia gritou, mama, papa, e correu para abraçar as pernas de ambos. Os 3 se abraçaram ali no altar improvisado, uma família finalmente completa. A vida depois do casamento não foi perfeita. Sofia ainda tinha dias difíceis. Ainda havia crises, noites sem dormir, momentos de frustração. Mas agora tinha amor. Amor que não tentava mudá-la, apenas sustentá-la. Marina oficialmente adotou Sofia 6 meses depois. No dia da audiência, quando o juiz perguntou a Sofia, que agora conseguia se comunicar com pequenas frases e gestos, se ela queria que Marina fosse sua mãe legalmente, a menina acenou vigorosamente com a cabeça e disse, sim, mama é mama. Rafael reduziu drasticamente sua carga de trabalho. Promoveu executivos de confiança, delegou responsabilidades, passou a trabalhar principalmente de casa.
Aprendeu que estar presente valia infinitamente mais do que qualquer contrato milionário. Ele estava ali quando Sofia conseguiu escrever seu nome pela primeira vez. Estava ali quando ela identificou emoções em figuras durante uma sessão de terapia. Estava ali para as pequenas vitórias que pareciam grandes milagres. Marina transformou parte da mansão num espaço sensorial para Sofia. Uma sala inteira dedicada à exploração segura. Luzes suaves ajustáveis, texturas variadas nas paredes, um canto escuro com cobertores pesados para quando ela precisava se acalmar. Uma mesa de luz para desenhar com areia colorida. Sofia passava horas ali, feliz no seu mundo, mas agora com portas abertas para deixar outros entrarem quando ela quisesse. Beatriz se tornou uma defensora surpreendente. Usou sua posição social para levantar consciência sobre autismo, financiou pesquisas, abriu escolas especializadas que seguiam o modelo inclusivo que Marina defendia. Helena teria ficado orgulhosa, ela disse uma vez a Rafael, de todos nós. 2 anos depois do casamento, Marina estava no jardim com Sofia quando sentiu a familiar onda de náusea. Ela sabia antes mesmo de fazer o teste. Estava grávida. O medo veio imediatamente. E se perdesse novamente? E se não aguentasse outra perda? Rafael encontrou-a chorando no banheiro, o teste positivo nas mãos trêmulas. Ei, ei! Ele a puxou para um abraço. O que foi? Estou grávida, ela sussurrou. E estou apavorada. Vamos fazer isso juntos, ele prometeu. Cada consulta, cada ultrassom, cada momento de preocupação. Juntos. A gravidez foi acompanhada de perto. Marina fez terapia para lidar com o trauma da perda anterior. Rafael estava presente em todas as consultas. Sofia ficou confusa no início. Mudanças na rotina sempre a desregulavam, mas Marina incluiu-a no processo. Mostrou fotos de ultrassom, deixou que Sofia tocasse sua barriga crescente, cantou as músicas que costumavam cantar juntas, mas agora direcionadas para o bebê. Sofia começou a fazer perguntas à sua maneira. Bebê vai brincar com os meus cristais? Bebê vai cantar? E Marina sempre respondia com paciência infinita. 7 meses depois, num dia chuvoso de outono, Marina entrou em trabalho de parto. Rafael dirigiu para o hospital como louco, com Sofia no banco de trás gritando, "Rápido, papa!" Beatriz os encontrou lá, assumindo o cuidado de Sofia, enquanto Rafael ficava com Marina. O parto foi difícil, longo, doloroso, mas dessa vez, diferente da última, terminou com choro. O choro mais lindo que Marina já ouviu. Um menino, pequeno, vermelho, perfeito. Rafael cortou o cordão com mãos trêmulas. Quando colocaram o bebê nos braços de Marina, ela desabou. Chorou por tudo. Pelo filho que perdeu, pelo filho que segurava, pela jornada impossível que a trouxe até ali. "Daniel", ela sussurrou, olhando para Rafael através das lágrimas. "Podemos chamá-lo de Daniel?" "Claro", Rafael concordou, beijando sua testa. Daniel Rafael Almeida. Quando trouxeram Sofia para conhecer o irmão, ela ficou fascinada. Tocou sua mãozinha com cuidado infinito, os olhos arregalados de admiração. "Pequeno", ela disse. "Muito pequeno." "Sim, e você vai ser a melhor irmã mais velha", Marina disse. Sofia levou isso a sério. Quando Daniel chorava, ela cantarolava as músicas que Marina lhe ensinara. Quando ele estava dormindo, ela organizava seus cristais ao redor do berço, criando um círculo de proteção bonito. Rafael capturou tudo em fotos e vídeos. A mansão que uma vez respirava solidão e dor, agora transpirava vida. Risos de criança, músicas de ninar, o caos lindo de uma família crescendo. Marina voltou a cantar não por dor, mas por alegria. Suas músicas enchiam a casa, curando as feridas que as paredes tinham testemunhado. Uma noite, quando Daniel tinha 6 meses e Sofia estava prestes a fazer 10 anos, a família toda se reuniu no jardim para um piquenique. Sofia estava mostrando a Daniel os diferentes cristais, explicando pacientemente, à sua maneira não verbal, com gestos e sons, o que cada um fazia. Daniel olhava fascinado para a irmã, já mostrando sinais de veneração. Beatriz estava ali também, segurando Daniel, enquanto Marina e Rafael dançavam descalços na grama, sem música, apenas ao som do vento nas árvores. "Você acredita?"
Marina sussurrou contra o peito dele. Em quê? Em tudo isso. Há 3 anos eu estava dormindo em um papelão, sem esperança, sem futuro. E agora, ela olhou ao redor. Para Sofia organizando pedras, para Daniel balbuciando, para Beatriz sorrindo, para Rafael segurando-a como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. É real, Rafael afirmou. Cada pedaço, cada momento. Nós construímos isso, você e eu, sobre as cinzas de quem fomos. E olha o que criamos. Uma família, Marina completou. Imperfeita, não tradicional, mas nossa. E perfeita justamente por isso. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, Marina voltou ao quarto que um dia foi de Sofia, onde tudo começou. Ela se lembrou da primeira noite, cantando para uma criança desesperada, sem saber que aquele momento mudaria tudo. Sentou-se no chão onde costumava sentar e cantou baixinho a canção de sua avó. Rafael apareceu na porta, apoiando-se no batente. Ainda funciona? Sempre funciona, Marina respondeu. Música tem esse poder. Alcança lugares que palavras não conseguem. Você alcançou lugares em mim que eu tinha esquecido que existiam, ele disse sentando-se ao lado dela. E você me lembrou que eu valia a pena ser alcançada. Eles ficaram ali no escuro, de mãos dadas, ouvindo a respiração suave de Daniel no quarto ao lado e ocasionais murmúrios de Sofia em seu sono. Era paz, era cura, era amor construído sobre cicatrizes que nunca desapareceriam completamente, mas que não doíam mais da mesma forma. A história da faxineira invisível que se tornou o coração de um lar, do milionário que tinha tudo, mas nada, até encontrar o que realmente importava, da menina que o mundo chamava de problemática, mas que era apenas incompreendida. Juntos, eles provaram que as melhores famílias não são as sem problemas, mas as que enfrentam os problemas juntas. Que amor não é encontrar alguém perfeito, mas escolher ver a perfeição em suas imperfeições. Que cura não é esquecer a dor, mas aprender a carregá-la com graça. E que às vezes as pessoas mais quebradas são exatamente as que melhor sabem reconstruir, porque entendem o valor de cada peça. Agora me fala sinceramente, você acredita em segundas chances? Que é possível reconstruir depois de perder tudo? Deixa pausado e vai comentar sua resposta. Porque esta história prova que sim, que enquanto há vida, há possibilidade de recomeço. E que o amor, o verdadeiro amor, não conserta pessoas. Ele as aceita quebradas e as ajuda a transformar as rachaduras em vitrais que deixam passar mais luz.